Querido, nessa noite, eu quero compartilhar com você uma palavra importante para mim e para você, nesses tempos, nesses dias. Que está no livro de Atos, capítulo 1. Abra comigo a sua Bíblia lá. Aleluias. Livro de Atos dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero ler apenas alguns versos com você. Apenas acompanhe essa leitura e que a tua fé seja aumentada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra do Senhor. A palavra do Eterno diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, de modo como o vistes subir. Aleluias. Até este exato momento, nesta situação que acabamos de ler, os discípulos, os apóstolos, usufruíam da presença contínua de Deus através do seu Filho Jesus. Os discípulos tinham o privilégio de estarem 24 horas com o Mestre, de lhe ouvir os ensinamentos, caminhar com Ele, atravessando desertos, usando barcos, a pé, comendo com Ele, dormindo ao seu lado. Ele é homem, se fez carne, veio habitar entre nós, veio tabernacular em nosso meio. Pô, de repente o discípulo que estava mais próximo, João, o discípulo amado, quem sabe, ele era ousado. Disse: Pedro, preciso te contar algo. O quê? O mestre ronca. Como você sabe? Eu estava dormindo do lado dele, quer dizer, dormindo não, eu estava tentando dormir ao lado dele, mas não deu. Poxa, o homem atravessou desertos, exausto. E quando se está muito cansado, às vezes roncamos. E eles tinham este privilégio. Eles usufruíam da presença contínua do Senhor. E sabe, eu aprendi algo muito especial e muito importante nas Escrituras. Todas as vezes, a grande maioria delas, em que as Escrituras falam acerca da presença de Deus, os autores
usam a palavra panim, que significa presença, mas muito mais do que presença. Panim significa face. Estar na presença de Deus é estar panim ad panim, face a face com Ele. Você sabe o que é isso? Estar face a face, um palmo de distância do Criador dos céus e da terra. Uau! O próprio Deus disse: ninguém verá a minha face e viverá. Ninguém verá a minha face e viverá. E hoje, nós chamamos qualquer arrepio de presença de Deus. Qualquer... Sentir a presença de Deus. Não sentimos. Porque ainda continuamos vivos para o pecado. Porque ainda continuamos vivos para a religiosidade. Nós temos a sua presença porque Ele é onipresente. Porque Ele está em todo lugar. Por sua onipresença. Mas há uma presença muito maior e muito melhor. Aquela que nos é revelada pela vontade dEle. Quando Ele se sente atraído a estar conosco. A rainha Esther, sábia e símbolo de uma igreja sábia, soube atrair o olhar do rei. Ela não ficou gritando, ela não vestiu nada de marca, embora ela fosse rainha, devia se vestir muito melhor do que todos nós aqui. Mas ela não deu tanta importância a essas coisas. Eram apenas detalhes, não eram o fim, eram apenas os meios. Os meios. O louvor do fulano de tal ou da ciclana não é o final, é o meio pelo qual podemos nos achegar a Ele. A rainha disse o seguinte: vou preparar um banquete para o meu amado. Muitos dizem que as mulheres enlaçam alguns maridos pelo estômago. Outras, se isso fosse uma verdade absoluta, muitas estariam solteiras até o dia de hoje, porque não foram chamadas para o fogão. Ó Deus falando com as irmãs. Mas Esther prepara um banquete e ela alcança além do que ela imaginava. Porque segundo a ordem de Mardoqueu e segundo o que ela mesma propusera, o que ela desejava alcançar era o favor do rei. Tudo o que ela desejava e esperava é que o rei estendesse para ela o seu cetro e a recebesse na sala do seu trono. Já é algo muito bom, não é? Mas a atitude dela gerou algo além do que ela podia imaginar. Ela almejou o trono, mas a sua atitude de adoração a fez ultrapassar os limites do trono. Uau! Como assim? Estar diante do trono é maravilhoso. Eu não estou falando do ministério de louvor. Estar diante do trono é maravilhoso, legal. Mas diante do trono há formalidades. Excelentíssimo Senhor, doutor, ó Rei meu Senhor. Isso depois de ter se prostrado 7 vezes até chegar no seu trono. E a igreja ainda insiste em usar formalidades com Ele. Excelentíssimo e eterno Deus, venho através desta pedir o seu grande favor. Ok, vale. Ele ouve, Ele responde. Mas na nossa geração, Deus tem nos chamado a passar pelo trono. Pois atrás do trono havia uma recâmara. Atrás do trono
havia os aposentos do rei. E Esther, ao oferecer um banquete, não o ofereceu diante do trono. Ela buscou o lugar de maior intimidade, onde eu e você devemos estar, nas recâmaras do rei. Como noiva, não é diante do trono que devemos estar, é nos seus aposentos, é na recâmara, é na sua tenda, é junto a ele, reclinado em seu peito, sendo encharcado pelo seu óleo precioso, sentindo as batidas do seu coração. É ali que devemos estar, entregues, sem reservas. Cantares diz que a Sulamita vacilou. Eis que o meu amado bateu a porta, chegou no horário que eu não estava preparada. Eu não passei a prancha, não fiz a sobrancelha, eu nem raspei as axilas. E o meu amado veio a mim hoje, e eu estou assim. É no mínimo para ficar, para dar aquela desculpa. Nossa, acabei de acordar. É 3 horas de arrumação, para dar desculpa. Nossa, eu nem tive tempo de me arrumar. Que nada, ficou 3 horas na frente do espelho, Celso. E aí ela disse: meu amado, eu já despi a minha túnica, eu já estou pronta para dormir. O Senhor se alegra daqueles que o buscam e o buscam pelas madrugadas. Não, mas já está tarde, eu já coloquei a roupa de dormir, e o meu amado veio a mim. Porque como o salmista, de vez em quando, pelas madrugadas, nós sentimos nosso coração queimar. E como o salmista declarou: algo veio ao meu coração, buscai a minha presença. E o salmista declarou: sim, eu buscarei a tua presença, Senhor. Eu estarei diante de tua face. Nada mais me importa. Eu tenho que trabalhar e acordar 4 horas da manhã, e são 2h30. Se eu acordar para orar, eu sei que Deus vai me tomar, e eu vou ficar 1 hora, 1h30 orando, e eu vou ir cansado de trabalhar. Eu gastarei toda a minha vida para ter a sua presença. Nós até cantamos: eu farei o que for preciso para te ter. Quando eu queria minha esposa, a pastora Lilian, que deve estar em algum lugar, está aqui orando por mim. Eu saía lá do Jardim da Abril, pegava 2 ônibus, às vezes de bicicleta, e até a pé, irmão, eu andei para conquistar a minha amada. E eu vou medir esforços para Jesus? Vou nada. E aí a Sulamita diz: vale a pena. Eu corri ao meu amado, e quando meti a mão no ferrolho, minhas mãos destilavam mirra, mas eu procurei o meu amado e ele já não estava mais ali. Cadê? Passou. Deus tem nos aberto janelas de oportunidade nessa geração. Somos uma geração profética, amém? Deus tem revelado nos céus e na terra sinais da sua vinda, sinais e circunstâncias que nenhuma outra geração viveu. Mas também temos vivido o que nenhuma outra geração viveu: mornidão, frieza espiritual, apatia. Porque pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E não podemos fazer parte de uma estatística bíblica. É assim mesmo, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós vamos nos conformar e vamos nos encaixar em uma estatística desta? É assim mesmo, o amor de muitos se esfriariam. Legal, então tudo bem. Não, tudo bem nada. Quando o Senhor declara essas palavras, Ele não está declarando como sendo a vontade dEle, e nem gostando disto. Ele está nos inquietando e nos revelando, dizendo: olha, não faça como estes, não vos conformeis com este século, com a era vindoura, mas experimenteis a transformação da vossa mente. Uau! Eu preciso quebrar as algemas que me prendem. Eu preciso viver uma vida piedosa, eu preciso correr atrás. De repente, eu me desperte tardiamente, quando eu colocar as mãos para abrir a porta, Ele já tenha ido. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele.
E eu quero dizer algo, essa palavra não é para você fazer apelo para quem queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essas palavras foram ditas à igreja. Não foi a um não cristão, não foi a um não convertido a Jesus. Essas palavras foram direcionadas à igreja de Jesus. Ele está fora da igreja, querendo entrar, esperando que abramos as portas para que ele entre. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta da sua amada, como o noivo bateu na porta da sulamita. Devemos correr para abrir ao nosso amado, antes que ele passe, antes que nós percamos a oportunidade de sermos a geração do avivamento. Amém? Aleluias. A falta da presença contínua nos mudou a direção do nosso olhar. Deixamos de olhar para o céu. Deixamos de olhar para o céu. E sabe o que Deus tem feito para chamar a nossa atenção aos céus novamente? Tenho usado o céu como um quadro de aviso, colocando luas de sangue, superluas, eclipses, a fim de chamar a nossa atenção para que possamos fazer isso. Estamos olhando muito para a terra, demais, além do necessário. E tudo isso porque perdemos a presença contínua. Porque quando Jesus estava com os discípulos, constantemente ele estava dizendo: olha, este mundo passará. Não acumulem para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem podem corroer, onde o ladrão pode pilhar, mas acumulem para vós outros tesouro nos céus. O mestre estava continuamente os fazendo lembrar de que eles não eram cidadãos deste mundo, de que eram peregrinos aqui, de que o reino do nosso Pai não é deste mundo. E quando ele subiu aos céus, perdemos a sua presença contínua e já não somos mais lembrados dessas palavras. Por isso deixamos de olhar cada vez mais para os céus. Antes andávamos assim, no primeiro amor, e os anos foram se passando, e as circunstâncias da vida foram nos afligindo, e o falso evangelho foi anunciado e tem sido proclamado por falsos profetas, e deixamos de olhar para os céus para olhar para o nosso próprio umbigo cada vez mais. Aleluias. A palavra do Senhor Deus diz, na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 19, a seguinte verdade: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E aí, eu falei, nossa, o mundo jaz no maligno. Uau, eu já conheci esse texto, você já o conhece, e não é nada agradável, porque assim, não é o mundo jaz no maligno, é o mundo jaz. Aí eu fui procurar no dicionário, né? O que é jaz, né, cara? Eu sei que tá lá na lápide, mas aí tá lá deitado, descansando, lugar de sepultura e tal. Mas eu não tive outro entendimento do que senão apodrecer. A palavra você nem talvez encontre em um dicionário essa terminologia, apodrecer, para jaz. Mas quem é colocado lá não sofre outra coisa senão corrupção, coisa que não aconteceu com o mestre, porque ele disse: e não deixarás que o seu santo veja a corrupção. Ele ressuscitou, seu corpo não foi decomposto, ele vive. O mundo apodrece no maligno. E eu tenho uma boa notícia para te dar: as coisas tendem a piorar. Glória a Deus. Eu não senti um ânimo, uma vibração assim. Amém? Amém? Por que isto é bom? Por que isto é uma boa notícia? O Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, Jesus passa a falar acerca do princípio das dores.
e a nos ensinar acerca de sinais que precederiam a sua vinda. Ele foi questionado pelos discípulos dizendo: mestre, como será o dia da sua vinda? Ele disse: olha, eu quero deixar claro que os dias, os anos que precedem a minha vinda serão como os dias de Noé, em que casavam, davam-se casamento, estavam alheios à vida, mas então veio o dilúvio, tomou todos despreparados e o mundo foi condenado. E como os dias de Ló, estavam todos ali pecando, alheios à santidade de Deus, desceu o fogo dos céus e consumiu e destruiu tudo. Somente Ló e suas filhas foram salvas. Assim será na vinda do Filho do Homem. Haverá fome, guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, e terremotos em todo lugar. Sabe, guerras e rumores de guerra sempre houveram, sempre. Desde Caim e Abel, quando o primeiro sangue foi derramado sobre a terra, contaminando. Fomes. Quem já passou fome aqui? E tremores. Antigamente, pelo menos aqui, ou para mim, 2 lugares tremiam: Japão e Estados Unidos. Para mim só tinha terremotos nesses 2 lugares. Na minha ignorância, só tinha 2 lugares que tinham tremores de terra: Japão e Estados Unidos. E nós nos gabávamos: aqui no Brasil não tem essas coisas. Oh glória, Deus é brasileiro. Semana passada, essa que passou, tremeu a terra no Chile. Na Paulista foi sentido o tremor, no Tatuapé, Osasco, chegou nos confins da terra. Chegou em Carapicuíba, será? Aí é sinal da vinda. Tudo tem se cumprido, nos céus e na terra. Os céus anunciam a volta de Jesus. Deus está chamando a nossa atenção. Ei, olha para mim. É isso que o Pai tem feito. Vou pintar a lua de vermelho. Vou ver se eu chamo a atenção dos meus filhos. Tá. Luas de sangue, tétrades. E Deus propositalmente colocou essas luas na festa da Páscoa, no calendário judaico, no Pessa e em Sucote, em tabernáculos, de 2014 e 2015. Ano de Shemitah, ano sabático, início do ano do jubileu. E jubileu significa clangor de trombeta. Deus está chamando a nossa atenção, dizendo: olha, eu tenho estabelecido tempos e tenho dado sinais nos céus e na terra para despertar a minha noiva, dizendo: ei, acorda, estou chegando. Estou chegando. Mas a falta da presença contínua tirou a nossa sensibilidade. Sabe quando o amado liga para você, ou amada, e tenta mudar a voz para te enganar? Por favor. A senhora tal tá aí? Eu sei que é você, bobo. Quem já fez essa bobeira? Quem ama faz essas coisas. Se não fez, a mulher já está cobrando. Você nunca fez comigo, amor. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que me envergonha. Me envergonha. Pois certa vez os discípulos disseram: mestre, mas e aí? Ele falou: olha, se o vento sopra de um lado, de uma certa direção, vocês dizem: olha, vai chover. Se o céu amanhece alaranjado, você diz: opa, legal, vai ficar um dia bacana. E vocês não sabem discernir as coisas espirituais. Perdemos a sensibilidade. Eu quero dizer algo que é tão me deixa encabulado. Lá onde eu moro, tem uma cachorrinha chamada Minnie. E ela nos ama incondicionalmente. E moramos, eu não sei em que andar, quarto, sei lá. Quando estamos no primeiro degrau da escada, lá embaixo, no térreo, ela sente a nossa chegada e faz festa.
Pelo faro ela sente o nosso perfume, às vezes não tão perfumado assim, depois de um dia de trabalho, e começa a fazer festa. Longe, distante, ela sente a nossa presença, a nossa chegada e começa a se mover. Uma cachorra, um animal, agindo dessa forma por um ser humano, e nós não agimos dessa forma com Jesus. Nós não estamos apercebidos da sua vinda. Deu meia-noite, todas estão dormindo, tanto as nécias como as prudentes dormem. Mas temos que nos levantar com uma voz profética dizendo: eis o noivo, saí ao seu encontro. É chegado o tempo de pregarmos: olha, deixe tudo para trás, querido. Nada vale a pena neste mundo, tudo passará. O mundo é a sua concupiscência, mas a palavra do Senhor e aqueles que fazem a sua vontade viverão eternamente. Esqueça, pare de olhar para as coisas do mundo. É bom ter carro, sim, é ótimo ter uma casa própria, maravilhoso. É bom ter um bom emprego e um salário digno, maravilhoso. Mas há algo infinitamente melhor e maior: ter um tesouro nos céus, ganhar galardões do nosso Pai. Não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que a sua presença. Nessa noite, o Senhor nos desafia a voltar a olhar para o céu. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 3 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Devemos pensar nas coisas lá do alto, não aqui nas coisas da terra. Aqui tudo passa, tudo é passageiro. Eu sei que veio no teu coração, menos o cobrador e o motorista. Tudo passa, tudo passará. Todas as coisas vão passar. A juventude passa, eu que o diga. Alguns me conheceram com cabelo e ele era preto, como a barba. Eu era magrinho, já está aparecendo uma protuberância nessa região. Eu estou aqui, irmão, fazendo uma força tremenda. E vestir preto porque sabe como é, né? Emagrece. Hoje você pode estar empregado, amanhã vem uma crise no mundo e destrói tudo e você se vê desempregado. Hoje você pode não ter nada, amanhã Deus levanta alguém para lhe dar tudo. Amém? Mas tudo isso vai passar. Títulos vão passar. Sabe? Há 10 anos, há um pouco mais de 10 anos, Deus me chamou para o ministério de profeta. Há apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Uns me chamam de evangelistas, outros de pastor, uns de profeta. Mas nada disso importa, porque esse dia vai passar. O único título que vai permanecer é o de filho. Acabou. Então me chama de Márcio, Marcião. Pouco importa. Tudo isso vai ficar, vai deixar de existir, não vai ter importância nenhuma. A única coisa que vem importar é: você é filho. Os filhos se sentam à mesa. E Deus tem preparado para você uma mesa de banquete. Há uma ceia sendo preparada para mim e para você nas regiões celestiais. Deus está preparando um banquete, uma festa maior do que você já tenha vivido em toda a sua vida. O Grammy, o Oscar, nada se compara à festa que nós viveremos, as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, bem-aventurados são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Uma noiva que a si mesmo tem se ataviado, tem se preparado, tem se adornado. Uma noiva que tem se perfumado para encontrar-se com o seu amado nas nuvens. Temos que voltar a olhar para o céu. Aí você pode dizer: mas os anjos repreenderam os discípulos dizendo: vocês estão fazendo aí que nem uns idiotas, olhando para cima? Não,
Eles não foram repreendidos por estar olhando para o céu. Eles foram repreendidos por estarem parados. Porque estavam estagnados. E estagnação traz mornidão. E mornidão nos faz ser vomitados por Deus. Devemos olhar para o céu confiando que Ele direciona nossos passos. E pelo caminho, caminhando e não parados, ir arrastando conosco a maior quantidade de almas possíveis para a eternidade. Olhando para o céu, o autor e consumador da nossa fé, em quem nossa vida está oculta, escondida, porque morremos para nós mesmos, para vivermos para Ele. Aleluias. O Senhor está chamando a sua noiva nesta noite a receber dele mirra preciosa, bálsamo e aloés para se perfumar. Era necessário que os discípulos permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder para exalar o bom perfume de Cristo. Não para saciar a sua vontade de consolo e a sua necessidade de consolo, mas para exalar o bom perfume de Cristo, para ser feito a sua imagem conforme a sua semelhança, para ser um cristão, um pequeno Cristo, um mini craque de Jesus. Se você é noiva, eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos por um momento e a curvar a sua cabeça comigo e olhar para as suas vestes e olhar para o seu modo de vida até os dias de hoje. Nós devemos fazer isso continuamente. Deus quer revelar mais. Deus quer dar mais. Deus quer fazer muito mais em nós e através de nós. Temos clamado, nações têm clamado e igrejas têm clamado por avivamento. Avivamento, avivar, é tornar a dar vida. Para quem estava morto. É dar vida para aquilo que esteve vivo, mas agora está morto. É reavivar, é trazer a vida novamente. E nós precisamos disto. Precisamos de avivamento. Eu quero orar com você nessa noite. Nós não podemos mais aceitar nossas igrejas sem a presença de Deus. Não podemos mais aceitar ou sequer tolerar cultos em que a presença de Deus não se manifestou. Aleluias. Não podemos mais deixar que nossas reuniões terminem sem que vidas quebrantadas se lancem no altar, confessando seus pecados e confessando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não pela palavra do pregador, não pelo louvor do ministério de adoração, mas pela presença dele em nosso meio. Eu não sei quanto a você, mas eu estou insatisfeito e eu estou desesperado por mais da sua presença. Que Ele nos revele toda a sua glória. Já estamos escondidos na fenda da rocha, que é Cristo Jesus, e Ele quer revelar a nós a sua bondade.